aquela luz espelha-se no céu. No Vale do Minho, o foco ilumina a escuridão da noite. O que será? Apesar da distância, a imponência é visível e resolvemos aproximar-nos. Trata-se de um santuário, o Santuário de Santo Trocato. O silêncio invade a opacidade das pedras e a nudez que a escuridão desvelou. Voltámos na manhã seguinte e fomos descobrir um santuário bem perto da cidade de Guimarães, que foi elevado à Basílica a 27 de fevereiro. Como nasceu aquela obra de arte no meio de um vale minhoto? E nasce porque é uma aldeia onde apareceu um corpo incorrupto, Santo Trocato, santo milagroso, muito devotado, com muitos devotos, e que, portanto, era necessário construir um templo digno, como convinha ao Santo Trocato. Santo Trocato, para além de dar o nome a esta terra, é o nosso guia, é a nossa inspiração e a inspiração de um povo. Toda esta comunidade nasceu alicerçada no que é o seu santo. E Santo Trocato, efetivamente, transmite no seu dia-a-dia a este povo trabalhador, que são o povo trocatense, essa inspiração e, ao fim e ao cabo, representa o que Santo Trocato tem de melhor, que é o seu povo, as suas gentes. Até à conclusão, este projeto demorou séculos. A Basílica de Santo Trocato foi buscar revivalismos, toques de várias épocas com nuances ecléticas do século XIX. Para efeito, foi mesmo aberto um concurso público internacional para a elaboração de projeto, 1867, do qual venceu um arquiteto prussiano, Bonstedt, e que fez este projeto que foi buscar revivalismos românico-góticos, um bocado ao gosto do ecletismo do século XIX. Ornamentada numa pedra azul, a Basílica de Santo Trocato, com as suas torres apontadas para o céu, é uma obra complexa. A sua verticalidade está patente. É uma obra complexa, muito ornamentada numa pedra azul dura e que não aproveitou muito as novas tecnologias na sua execução. Daí ele ter demorado cerca de 130 anos a ser construído. É um templo de planta cristã, de uma só nave, portanto com a planta em cruz latina. Foi um pouco limitado pelos alicerces num templo anterior que se chegou a ser iniciado, portanto o projeto também impunha isso, que é o aproveitamento dos alicerces anteriormente existentes, mas que resultou uma obra digna. Era um templo, sim, para a devoção do próprio santo, não é? O santuário que nós tínhamos já era a nossa referência, a nossa bandeira. Nós temos como símbolo maior da vila as suas torres. Com a elevação à dignidade de basílica, nós estamos à espera que efetivamente isso verta em si um acréscimo de turismo, um acréscimo de desenvolvimento da vila. Naquela pedra dura e granítica, só a arte do escultor poderia burilar o rendilhado. Autênticas catequeses vivas e cheias de leitura que o homem oferece aos seus semelhantes. Só o pico e a maceta do canteiro podia trabalhar.
Daí que as próprias tecnologias nunca foram muito usadas neste templo, portanto era só mesmo individualmente. Eu devo dizer que há pedras relativamente não muito grandes, que demoravam 4 meses a ser executadas. Portanto, para ver a complexidade que é este rendilhado que era feito na pedra. As catequeses não são feitas só através das palavras, não só através dos escritos, são feitas através das imagens. Aliás, essas catequeses foram sempre as catequeses que foram feitas ao longo dos séculos perante um povo que não sabia ler nem escrever e, no entanto, para as conduzir ao conhecimento daquelas realidades importantes, utilizavam-se as imagens, as pinturas, enfim, as decorações. Durante muitos séculos, a catequese era feita através da arte. A estética era um veículo que transportava conhecimentos bíblicos e dava a conhecer aos cristãos a história da Igreja. É uma estética românica com alguns elementos góticos. Este projeto foi acompanhado e também modificado pelo grande mestre Marques da Silva, que era diretor da Escola do Porto, de Arquitetura, e que nos primeiros tempos acompanhou esta obra e até introduziu algumas alterações importantes. O interior, em termos de ornamentação, não transpõe o que se pode ver aqui na fachada. O estatuário são os santos tradicionais aqui do culto aqui dos católicos aqui da região, habituais em todas as igrejas, com exceção naturalmente do Santo Turcato, que está em corpo incorrupto, não é? Exposto. Não é? Com a elevação à Basílica e com todas as envolvências que isso traz, estou certo que Santo Turcato ainda irá conseguir um salto mais significativo em termos de desenvolvimento turístico e também em desenvolvimento enquanto terra, enquanto comunidade. O verde do Minho, a natureza que toca os mais distantes e insensíveis. Neste vale, apesar da primavera ainda estar a dormitar nos braços do inverno, é notória uma simbiose entre o granítico e a natureza. Todo este magnífico templo foi construído com base em pedras que vêm de uma pedreira, que era a Pedra Fina, que se localiza nesta direção, por trás do antigo mosteiro de Santo Turcato, a atual Igreja Velha. É um local mágico para todos nós, porque são muitas as lendas, as histórias dos nossos antepassados que emprestavam os carros de bois para trazerem a pedra para santuário. Tudo isto é fruto obviamente, de muitos benfeitores, de muitos irmãos, de muitos peditórios e de irmãos de peditórios que nos ajudaram a construir este templo. Sendo um templo eclético e muito escultórico, ele impõe-se na coisa, impõe-se pelo contraste. Ele sobressai no Vale de Santo Turcato. E se calhar também propositadamente para que ele mostre a sua grandiosidade, não é? E, portanto, impõe-se de uma forma que nos parece bem. A nossa Pedra Azul
muito identificativa do que é esta área do país. Foi retirada em grande maioria de uma pedreira que também se localiza aqui na Vila de Santo Turcato, a Pedra Fina, e essa simbiose, como referiu, entre o verde dos campos e o azul do granito, é muito também o sinónimo desta evolução que a vila teve. Se a devoção a Santo Turcato é secular, os filhos da terra são testemunhas vivas desta tradição. Uma religiosidade ancestral que tem influências no nome das pessoas. Isto não é só de Santo Turcato, do povo de Santo Turcato, mas abrange todas as freguesias limítrofes e não só. Agora, menos, mas antigamente, enfim, quando fiz parte, portanto, fazia parte da Irmandade, vinham cá povos, digamos assim, pelo menos de todo o Minho e litoral. Havia muitos devotos de Santo Turcato, de Viana do Castelo, daquela zona dali, vinham cá de Vila do Conde, Póvoa do Varzim, havia comboios especiais. Santo Turcato, como disse, para além de dar o nome a esta terra, dá também o nome a muitos dos seus filhos. Havia aqui uma tradição grande de colocar aos filhos homens, filhos Turcato. Existe ainda uma concentração grande de nome Turcato na vila e nos seus arredores, porque Santo Turcato é mais abrangente do que é apenas a vila de Santo Turcato, é também este vale todo que nós chamamos Vale de Santo Turcato. É Santo Turcato que é isto tudo, é um misto de tudo isto. Em termos religiosos, naturalmente, é a parte que é específica no meu ministério, pois é um povo muito ligado ao seu santo, ou ao santinho, como dizem, exatamente para manifestar o que é a veneração dos santos, que é sempre uma proximidade afetuosa de alguém que é importante e que nos motiva. E a partir dali cria-se um movimento da Romaria. Todos os primeiros domingos de julho, milhares e milhares de pessoas vinham para Santo Turcato. É preciso contextualizar, estamos no século XIX, meados do século XX, não havia transportes, as estradas não tinham alcatrão. Logo, o transporte de pessoas, vamos supor, do Porto, vinham de comboio, aliás, é famoso. Se for à estação de São Bento, no Porto, verá uns azulejos extraordinários que lá estão, que refletem esse movimento de pessoas que vinha do Porto, que se concentrava em São Bento, e vinha para Guimarães. O nome da terra e a sua história andam ligados à figura do bispo e mártir ibérico, São Turcato. É à volta da nova basílica que hoje se concretiza um dos maiores centros romeiros do norte do país. No entanto, muitos séculos de história tinham passado à volta da Igreja Matriz, com um passado pré-românico, românico e, sobretudo, suevo-visigótico. Também é conhecida como Igreja do Mosteiro. Constituiu um valioso repositório arquitetónico de diversas épocas construtivas e, desde 1922, está classificada como Monumento Nacional. O mosteiro, anterior à nacionalidade, aliás, quando nasceu Portugal, já existia um mosteiro e, aliás, ainda o lugar onde se situa a igreja paroquial é o lugar do mosteiro, a igreja paroquial que é o monumento nacional. Nós temos aqui o monumento mais imponente, eu diria um dos monumentos mais imponentes do concelho, provavelmente mesmo o mais imponente do concelho. Mas temos simultaneamente na vila o que nós apelidamos de Igreja Velha, que é a nossa igreja paroquial, que é monumento nacional, com vestígios pré-românicos inclusive, que é sinal da qualidade que esta terra tinha já em termos do que era o seu desenvolvimento e a sua centralidade dentro do concelho de Guimarães. Depois da descoberta do corpo, naturalmente com todo esse afeto que levou o povo a prestar logo ou a manifestar a sua devoção, ele foi levado para lá, esteve num primeiro túmulo de pedra, posteriormente foi trasladado dentro da mesma capela para um túmulo de madeira e finalmente foi trasladado aqui para o santuário. Não se entende o povo sem o santo. A dimensão religiosa marca a cultura local.
São Turcato está enraizado nas pessoas. É profunda, é uma religiosidade, isto tem uma aldeia de características rurais, onde a religiosidade da sua população é profunda e é muito, muito devota e muito, como é que é dizer, muito participativa. O povo chegava aí em grandes quantidades, porque tinha uma devoção muito grande a São Turcato. Aliás, a Irmandade, antes dela faziam parte condes, duques, era uma coisa impressionante. Altas figuras pertenciam à Irmandade de São Turcato. Tudo isto é sempre um misto de história, um misto de religião, um misto de lenda, um misto de mito. Enfim, é a pessoa humana, é tudo isso. E nós agora, naturalmente, no meio de tudo isto, tentamos chamar, ou melhor, caminhar com o povo para aquilo que é sempre central e fundamental. Nós somos a grande instituição por excelência nessa área. Temos um centro social que tem as valências de lar, de centro de dia, de apoio domiciliário, que está ali, que é uma materialização de todo um grande movimento social à volta daquilo que é a herança, o legado de São Turcato. O dia 27 de fevereiro de 2020 fica na história da localidade de São Turcato. O seu santuário foi elevado à Basílica, mas o centro desta Vila Minhota é um autêntico pulmão espiritual e uma sala monumental ao ar livre, cheia de história e de histórias. Sim, 27 de fevereiro é para nós um sonho tornado realidade. É a maior ambição que esta instituição tinha nos últimos séculos, tornar este santuário uma basílica, este templo que é um legado extraordinário dos nossos antepassados e que nos foi legado e que agora se vem transformar, elevar, aliás, é a palavra correta, à dignidade basílica. Foi um trabalho terrível, fantástico, que esta mesa, a atual mesa, desenvolveu, junto do Sr. Arcebispo, e com uma colaboração fantástica do Sr. Arcebispo. Sem ele nada seria possível, não é? Mas foi que deu uma colaboração fantástica também, e esta mesa realmente também tem feito um esforço tremendo no desenvolvimento da nossa Irmandade. A partir de agora vai haver uma celebração litúrgica de São Turcato. Até aqui, oficialmente, não era possível. A partir de agora, a nível da igreja local, isto é, da igreja aqui na Arquidiocese, isto vai ser possível, porque São Turcato, mártir, fica incluído no santoral também. E, portanto, tem também os textos próprios para a sua celebração. Esta obra não nasce só, naturalmente, dos locais. Quando nós falamos os devotos São Turcato, os irmãos São Turcato, é de facto um grande movimento de pessoas de todo o vale, de toda a região norte que aqui vem. E os irmãos de Peditório sempre tiveram um papel preponderante em tudo isto. Foram aqueles que eram, de algum modo, os embaixadores desta devoção nas diferentes regiões onde habitavam, onde recolhiam esmolas, faziam os peditórios para ajudar na construção do templo. A imponência da Basílica de São Turcato é visível. O granito azul, que se eleva naquele vale minhoto, não retira a limpidez das águas que correm pelos terrenos férteis. Bem perto do santuário está a Fonte do Santo. O local onde a água que corre das bicas guarda os segredos dos romeiros. Ali, e isto está ligado à tradição, naturalmente os historiadores terão de fazer o seu trabalho, ali temos a chamada Fonte do Santo, onde de facto existe uma fonte que corre durante todo o ano, água natural que lá temos, onde foi também construída a Capela do Santo, naquele lugar onde, segundo a tradição, terá sido encontrado o corpo do mártir. A igreja de São Turcato e a ligação que tem, no caso aqui a Basílica, a ligação que tem à Fonte do Santo, permite-nos atestar exatamente da importância que sempre teve aquela fonte e do que é também um bocadinho beber para refrescar a sede, mas também a alma. Na localidade de São Turcato, a memória e as tradições estão sintonizadas com o povo.
O Museu da Irmandade de São Trocato guarda esse manancial que os devotos sempre mostraram. É a história que dá identidade a um povo. A Irmandade de São Trocato perpetua essa memória. Temos um museu, onde guardamos um pouco desse legado, os antigos túmulos onde São Trocato esteve, um baldaquino que estamos a tentar restaurar e todo um conjunto de peças que são importantes e que são a nossa memória, o nosso legado e que nós preservamos. O museu está aberto para quem nos visitar. Temos lá os ex-votos, pinturas representativas desses momentos únicos, daquilo que eu chamo as graças, as boas graças que São Trocato dá a quem tem a devoção nele. O dia 27 de fevereiro fica na história da localidade. O santuário de São Trocato foi elevado à Basílica. Um mar de gente deslocou-se àquela igreja. O arcebispo de Braga, Dom Jorge Ortiga, leu a declaração e o povo jubilou com tal feito. No fundo, foi a concretização de um sonho. Todos nós sabemos que a dignidade que o Papa concede a algumas igrejas no mundo inteiro é uma honra, mas sobretudo é também uma responsabilidade. E uma responsabilidade naquilo que nós vamos recolhendo também de Roma, que estas igrejas devem se tornar exemplo. Exemplo ao amor ao Papa, mas depois também exemplo no culto e na evangelização da fé. Um sonho ancestral, quase secular, que está envolvido em tudo o que é a fé e a devoção a São Trocato. Aqui em São Trocato, com certeza que se faz a opção e a escolha por permanentemente evangelizar, por permanentemente celebrar em ambiente também festivo a fé, mas ao mesmo tempo é um sinal para toda a Arquidiocese, para a Arquidiocese de Braga, reconheça que a sua missão, como sempre, é pura e simplesmente evangelizar. Só a evangelização poderá satisfazer aqueles e aquelas que fazem parte da Igreja. Portanto, é honra, é um dia de festa, mas mais do que isto é uma responsabilidade, particularmente nesta linha e neste sentido. Para além do legado histórico, a Irmandade de São Trocato também olha para o futuro. No dia da festa foi inaugurado um elevador, uma forma de ajudar as pessoas com mobilidade reduzida. Que irá permitir a todas as pessoas com mobilidade reduzida ou diminuída poderem vir estacionar os seus carros nos parques e não necessitarem de usar as escadas. Isto é, terá um elevador que irá permitir o acesso ao adro da Basílica. A partir daí, nós temos um conjunto de entradas já preparadas, com as rampas necessárias para cadeias de rodas. O que significa que a Basílica de São Trocato também será um templo inclusivo. No dia de São Trocato, 27 de fevereiro, existe a tradição dos lavradores mostrarem os seus animais. A raça bovina recebeu uma bênção que simboliza a relação do homem com a natureza. No fundo, é um alerta para o bem comum. Os lavradores, alguns, já não tantos como era antigamente, trazem também os seus animais devidamente decorados e então era costume, de facto, fazer a bênção do gado. Obviamente que nós temos que olhar isto com um olhar de ver e, pelo menos na minha perspectiva, se nós vimos aqui é exatamente para ajudarmos, todos tomarmos consciência, em primeiro lugar, desta casa comum, que é a natureza, dentro da qual, ou no meio da qual também estão os animais. O que nós fizemos essencialmente foi de facto uma oração à natureza, né? Servindo-nos de uma oração do Papa Francisco, na grande encíclica Laudato Si, que não tem sido devidamente acolhida nem compreendida, e que importa naturalmente trazê-la um pouco mais também para a discussão e para o estudo, né? Mas sem dúvida nenhuma, hoje às vezes temos um certo receio destes gestos e penso que é conveniente, né? Para além do nosso empenho, do nosso compromisso com a natureza, preservando a sua beleza, mas, por outro lado, também sermos capazes de rezar e pedir a Deus para que isso aconteça.